Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CDI 11, FIINFRA da Sparta, FIINFRA totalmente CDI, mais um mês aí acompanhando, um baita de um dividendo esse mês, um baita de um dividendo, mantendo o que eles têm se compromissado, né, comprometido a pagar, que é o 110%, no mínimo 110% de CDI, e como o CDI está aumentando, eles aumentam o dividendo também, e o fundo ainda continua com uma reserva muito robusta. Então bora para o relatório de maio, e não deixe de curtir o vídeo. A única coisa que eu peço para vocês, curtam o vídeo, beleza, pessoal? Então bora para o relatório de maio do CDI 11 FIINFRA da Sparta. Então vamos lá, relatório agora de maio, mais um mês aí acompanhando, é rápido porque não tem muita coisa aqui, ó, 10 centavos a mais, mantendo a distribuição em 110% do CDI, 14,1 de dividend nos últimos 12 meses, bem acima do 1% ao mês, e o carrego da carteira, sim, bem conservador, CDI mais 0,9%, patrimonial 104,52, mercado 102,74, fundo aí ainda com uma boa reserva, o CDI sem problema para manter esses pagamentos que ele tem hoje, ele tem uma reserva muito robusta, e sempre lembrando, pessoal, tomem muito cuidado com essa avaliação simplória de você olhar o fundo com deságio, mas isso tem muito em função com essa parte aqui e com essa parte aqui, porque o fundo ele pode vender metade do patrimônio dele, aumentar o carrego da carteira em 1%, por exemplo, e manter o mesmo patrimonial, só que com carrego de carteira de quase 2%, ou seja, o mercado vai precificar esse carrego, mantendo o mesmo patrimonial. Então tome muito cuidado com essa simples olhada aqui. Eu sempre falo isso, as pessoas, você já deve, quem é mais antigo aqui já deve estar cansado disso, mas eu vejo ainda muitas pessoas avaliando o FIINFRA apenas pelo P sobre VP. Aqui falando sobre o que o fundo vai abordar nesse relatório, sobre as distribuições, como o regime de distribuição. O fundo aí segue com uma carteira uma gestão bem ativa, exposição em 3 novos emissores, Vetal, Serra Mel e Simpar, e zeraram exposição aí na Movida e na TIM. O spread de crédito diminuiu para 0,9, e aí vocês vejam, né, pessoal, o spread de crédito acontece ao contrário, diminui. Se ele diminui mantendo o mesmo VP, significa que o mercado, ele passa, você estaria pagando a mais do que deveria pagar, mesmo com o mesmo VP. Então é só para vocês entenderem que isso vale para cima como para baixo também. Aí o fundo falou que eles falaram que receberam várias perguntas aí sobre o regime de distribuição, assim como dos FIINFRAs da Sparta, eles utilizam o regime competência, ou seja, registrar os valores no patrimonial, mesmo que não tenham recebido no caixa. Lembrando, né, pessoal, porque o pagamento de debenture, ele não é todo mês que nem um aluguel de fundo imobiliário. Os juros de uma debenture são pagos ou uma vez a cada 6 meses, ou tem algumas que pagam uma vez por ano. Então o fundo ele lança as informações mensalmente contábeis, só que o caixa é uma vez por ano. E aí que aconteceu aquela questão do ITRE, porque o ITRE ele faz o regime, fazia até então o regime por caixa. E como eles zeraram reserva e teve um mês de abril que não teve pagamento de debenture, eles não pagaram dividendo. Já o CDI não, o CDI pelo fato dele ter os recebimentos normais de debenture, mas como ele apura por competência, ele não distribui tudo que ele tem de caixa de uma vez, ele vai distribuindo durante o ano com base nos lançamentos contábeis. Então isso não tem problema nenhum em relação a isso. Até eles colocam aqui, ó, no qual os resultados ativos e derivativos do fundo são apropriados diariamente na cota patrimonial, que é a explicação do que eu falei agora há pouco. Eles estabelecem aquela questão que só distribui acima de 100%. A ideia é que ao longo do tempo os ganhos acumulados na cota sejam distribuídos aos cotistas. Aí o fundo falando que hoje eles têm 104,52, sendo os 4 acima do patrimonial é elegível a distribuição, então eles podem usar isso para manter os dividendos aí pagando 110% do CDI. Bom, aí o fundo hoje, como a gente paga 1,31, ainda tem uma baita de uma reserva, então tranquilo, a gente vê que o fundo veio aumentando. Só teve um período aí que ele reduziu para R$1 aqui o pagamento, as pessoas ficaram, embora ainda tenha distribuído 120% de CDI, mas se a gente for pegar comparado com outros FIINFRAs, principalmente os IPCA, o CDI passou sem problema nenhum, exatamente por causa da maneira que eles usam o hedge total para CDI. Lembrando, pessoal,
que nenhuma debenture é indexada ao CDI, todas são IPCA, mas ele faz o hedge, ele como se ele transformasse essas debentures em CDI. Porque se vocês pegarem as debentures do CDI e do juro, a carteira é muito parecida. Só que o juro 11, ele tem a carteira no IPCA e o CDI, ele transforma essas, pelo hedge que ele faz, pelos derivativos que ele usa, essa carteira em CDI. Então aqui 157% de CDI, uma baita do retorno, que a gente vê o fundo, né, no 14,4 ao ano, que a gente viu lá no início, e a carteira bem diversificada, são mais de 143 debentures, maior exposição à geração de energia. O único ponto, pessoal, aqui só o fundo a Sparta sempre prestigiando aí o nosso canal. O único ponto que a gente tem que ficar atento é sobre essa questão da tributação, que em alguns sites como o Valor eu vi que eles também querem incluir debêntures incentivadas, e isso afetaria os FINFRAs também. Mas enquanto não tivermos nada, a gente tem que esperar, e por isso que eu nem quero, eu fiz um vídeo sobre isso, mas não quero entrar muito no detalhe, até para não, porque a gente não sabe como vai ser. Inclusive no domingo eu vou soltar um vídeo sobre uma reflexão a respeito disso. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.